Evangelho, quinta-feira da primeira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da primeira semana do tempo do Advento, hoje memória facultativa de São Charles de Foucauld, sacerdote. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega a conclusão do 7º capítulo do Evangelho de São Mateus. Estamos no encerramento do grande discurso do Sermão da Montanha, feito por Nosso Senhor aos seus discípulos e à multidão que o acompanhava. E hoje, em um dia bem especial, nós recebemos da Santa Liturgia o tesouro desse Evangelho. Porque nós estamos na primeira quinta-feira do mês de dezembro, o mês que nós podemos chamar o mês da Imaculada, porque nele nós vamos celebrar o dia da Imaculada, dia 8, nós estamos já celebrando a novena da Imaculada. Também nesse mês nós iremos celebrar o Natal do Senhor. Então, um mês especial para falarmos a respeito da candura, da pureza da Beatíssima Virgem Maria e, ao mesmo tempo, um mês especial para celebrarmos o nascimento do nosso Salvador, o mistério da encarnação, o tesouro, o triunfo da vigilância do povo de Israel e de toda a história da salvação, de todos os homens e mulheres que acolheram no coração a palavra do Senhor e esperaram no cumprimento das promessas. E como temos acompanhado nesses últimos dias, com os textos da liturgia das horas, do ofício das leituras, também nós somos aqueles que, recebendo o anúncio, vivem agora vigilantes à alegria desse anúncio. Uma vigilância que se revela no acolhimento de Cristo Jesus, presente no meio de nós. E da alegria desse acolhimento, da alegria desse encontro com o Senhor, que vem cotidianamente nos encontrar, nós preparamos a vinda definitiva do Senhor. Israel perseverou na espera da primeira vinda, nós perseveramos em Cristo, encontrando de dia a dia o Senhor, esperando a vinda gloriosa. E nesse contexto entra a celebração que tem lugar no dia de hoje, a memória de Padre Charles de Foucauld, que foi canonizado recentemente pelo Papa Francisco, e hoje nós temos a alegria de poder celebrar a sua memória. Padre Charles de Foucauld nasceu na França, em Estrasburgo, no dia 15 de setembro, dia de Nossa Senhora das Dores, mas do ano de 1858. Aos 6 anos de idade ficou órfão, mas foi educado juntamente com sua irmã, pela sua avó e seus familiares, seus tios. E desde muito cedo seguiu a carreira na vida militar. Chegando ao período da adolescência, sempre teve uma família muito religiosa, mas ele, como muitos, infelizmente se afastou da fé e buscou aquilo que seria uma vida mais fácil, uma vida
toda ela voltada para a satisfação, para os jogos, para as festas, para uma conquista de poucos esforços da própria felicidade. Mas uma coisa que sempre teve no coração de Charles, mesmo que jovem, em um momento tão disperso como esse de sua vida, era uma forte tenacidade na hora de lidar com os problemas. Não aceitava que os problemas o superassem, ou não desistia diante do sofrimento que os problemas traziam, e sempre se empenhava em buscar uma solução. Tanto que, com muita consciência, em um determinado momento de sua vida, já mais velho, ele reconhece a sua incapacidade de administrar os bens da família depois da morte dos seus avós, e vem nomeado um tutor legítimo, registrado, que pudesse se ocupar dos bens de maneira que ele não viesse a colocar tudo a perder por causa de sua inconstância. O que seria um gesto de grandíssima humilhação, mas para um coração de quem olha a própria dificuldade e está tentando acertar e superar, esse é um gesto de grande humildade. E apesar do momento dispersivo da vida que vive, isso fala bastante sobre a força interior do coração desse homem. Bom, sendo ele de uma formação militar, iniciou uma aventura, por assim dizer, na exploração do Marrocos, um tanto perigosa para a consolidação dos mapas, das cartas, dos mapas daquela região que estava sendo novamente ocupada pelas forças francesas, e no 1883 ele começa esse trabalho expedicionário até 1884. Tendo ido muitas vezes àquela região, termina por conhecer o testemunho da fé dos povos muçulmanos. E vendo o quanto aquelas pessoas se importavam com Deus, isso coloca o seu coração em questionamento, e naquela França marcada pelo ateísmo, aquele que tinha sido embebedado pelo veneno do ateísmo começa a refletir. Mas Deus existe de fato? Na minha família eu recebi isso, eu fui educado assim, mas eu deixei de crer, eu deixei de esperar na existência desse Deus, e agora conheço um povo que nada soube da fé cristã, e eles acreditam em Deus, eles esperam em Deus, eles vivem na busca desse Deus, e eles me anunciam que esse Deus na vida deles é tudo. Aqui tem uma passagem interessante. São Charles de Foucauld não sai da experiência inicial da sua fé para ir buscar agora, no islamismo, a resposta da existência de Deus. Mas ele retorna à sua raiz. E de volta para a França, tocado pelo acolhimento afetuoso e discreto de sua família, que apesar de tudo nunca o abandonou e sempre foi cristã, eis ali o primeiro ponto. Prestem atenção nesse detalhe. Uma família que não acolhe, não abandona, mesmo depois de uma estrada de vida extremamente transviada. E ele, a partir daí, começa a buscar, numa experiência pessoal, um diálogo e uma aproximação maior com Deus. E, bom, termina conhecendo um sacerdote, Padre Rouvillier. E a partir da instrução que esse sacerdote vai lhe dando, das conversas e dos colóquios, Charles de Foucauld faz a sua experiência no 1886, ou seja, 2 anos depois, uma experiência de Deus profunda, e aos 28 anos, então, ele renova a sua fé e declara-se convictamente cristão e escreve: mal eu acreditei que havia um Deus, compreendi imediatamente que eu não podia fazer outra coisa senão viver para Ele, pois o seu amor por mim era algo
incalculável de grande. Olha que lindo. A partir do momento que ele descobriu, vamos dizer assim, né? Agora ele fez a sua experiência da existência de Deus, da importância e da presença de Deus na sua vida, o seu coração se abriu de uma tal forma que ele não podia fazer outra coisa senão viver para Ele. Como o Evangelho de hoje, meus irmãos, nos marca. Por quê? Porque, como o padre falou ainda há pouco, estamos no final do Sermão da Montanha. Vimos um pedacinho do Evangelho de hoje sobre a casa construída na rocha firme, não sobre a areia, que a palavra de Deus é essa rocha firme. Mas todos aqueles interlocutores de Jesus ali naquele momento acompanharam todo o discurso do Sermão da Montanha, que não veio acompanhado só das palavras de Jesus, mas do testemunho de Jesus, do amor de Jesus por cada um daqueles que estavam sofrendo no pecado, que estavam como ovelhas perdidas e dispersas. Ou seja, tudo isso somado, era um testemunho que não deixava espaço para equívocos sobre a grandeza e a profundidade do amor de Deus por eles. Agora a gente entende por que Pedro vai dizer: Senhor, a quem iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Só em Ti, Senhor, encontramos a vida. É a mesma resposta que Padre Charles de Foucauld dá no momento em que faz a sua experiência com Deus. E nós, meus irmãos, renovamos assim o nosso testemunho de fé, a nossa declaração ao mundo, mas sobretudo a nossa declaração diante do nosso próprio coração que está no tempo e na história. A quem eu irei? Eu volto, eu vou, eu permaneço com o meu Senhor, porque só nele há a vida e a vida em abundância. Padre Charles de Foucauld viu muita coisa, descobriu muita coisa. Os apóstolos viram também e descobriram também, em tempos históricos diferentes, com intensidades diferentes, mas ambos tocados da mesma forma pela potência do Espírito Santo, declararam uma escolha total de vida. E nós que temos sido tocados pelo Espírito Santo em tantos momentos da nossa vida, que temos recebido a palavra de Deus e mais, que recebemos o testemunho de Pedro e dos apóstolos e agora recebemos o testemunho de Padre Charles de Foucauld e de tantos outros santos que responderam da mesma forma ao ouvirem a palavra do Senhor e ao compreenderem essa palavra como palavra de Deus para eles e ao compreenderem a grandeza desse amor por eles e escolheram colocar os seus pés, ou seja, colocar a sua vida sobre essa palavra e fazer dela o fundamento da sua existência, ao ponto de dizer de uma maneira forte e decidida: não farei outro nessa vida que não seja viver por Ele, viver para Ele, para cumprir a sua vontade. Oh, meu irmão e minha irmã, estamos na primeira quinta-feira do mês, a quinta-feira das vocações. Amanhã celebramos o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria na sequência do sábado. Sempre a primeira semana do Advento nos dá essa grande graça da celebração da Imaculada, acompanhada por essas três memórias tão significativas. E hoje temos a oportunidade de poder renovar o nosso vigor, a nossa declaração de fé, como fez Padre Charles de Foucauld, como fizeram os apóstolos. A partir dessa descoberta, a sua vida mudou completamente. Ele então se empenha em uma peregrinação até a Terra Santa. Bom, a peregrinação nos nossos dias é um discurso. A peregrinação no 1887 é outro, meu amigo, completamente diferente. É muito diferente. Então era uma peregrinação mesmo, ainda sob a ameaça de conflitos e tantas outras situações que poderiam advir naquele período. Ele se empenhou uma peregrinação até a Terra Santa e lá descobre, lá o Senhor fala de maneira mais íntima ao coração dele sobre a sua vocação específica. Veja, essa primeira declaração de Padre Charles de Foucauld, alguns poderiam pensar: bom, essa é uma vocação, Padre Fábio, para ser padre, né? É para ser consagrado a ele.
Essa declaração dele é uma declaração muito intensa. Pé, campainha vermelha. Não é não. Errou! Essa é um chamado à vocação pelo batismo. Viver à luz da nossa fé no batismo é decidir viver para Ele, viver para Deus. Essa escolha compete a todos nós que recebemos a unção do Espírito Santo no dia do nosso batismo. Vai ser na Terra Santa que o Senhor vai falar mais intimamente ao coração de Padre Charles de Foucauld e chamá-lo a um caminho específico, nesse viver para Ele. E ali se define a vocação sacerdotal e o empenho missionário que ele vai estabelecer na vida dele. Não exatamente na peregrinação, né? Esse empenho vai se estabelecer na sequência dos acontecimentos que a gente vai saber já já. Mas é importante termos isso claro. Os 3 passos que o Senhor faz. Viver a vida toda para Ele e, obviamente, a pergunta que nasce é: e onde o Senhor me quer? E ali o Senhor mostra a vocação específica dele, a consagração no sacerdócio, e depois o envia, porque afinal, viver para Ele. Então, onde o Senhor me quer, como o Senhor me quer, para onde o Senhor me envia. Então as perguntas elas vão se desdobrando a partir dessa decisão. Quero viver para Ti, Senhor, para cumprir a Sua vontade. Como cumprir a Sua vontade? Assim, onde? Ali. Ou nesse contexto carismático, nesse contexto específico. E para onde eu vou, Senhor? Para lá. E Ele então envia. Bom, nessa peregrinação à Terra Santa, ele descobre, o Senhor revela a ele a sua vocação, que é seguir Jesus como? Na sua vida de Nazaré, na vida do escondimento. Então, a partir dali, Padre Charles de Foucauld entra na trapa de Nossa Senhora das Neves e se torna monge trapista e por 7 anos permanece na vida junto com os beneditinos da estrita observância e em seguida vai para a região de Abdés, na Síria. Depois desse período, regressa e vai habitar junto às irmãs Clarissas de Nazaré. E ali vive sozinho um longo período de recolhimento e de oração. Ele vem ordenado no ano de 1901, aos 43 anos de idade. E de lá parte para o deserto do Saara, iniciando assim em Beni Abbès e depois em Tamanrasset, entre o povo tuareg do Rogar, onde ele havia conhecido e vivido a sua primeira experiência de contato com o povo muçulmano. Ele volta para aquela região e decide que quer viver ali junto àqueles mais esquecidos e abandonados, a experiência de amar a Deus. Deseja que cada um dos que se aproximem dele o considerem como um irmão. Ele leva consigo a vontade no peito de gritar o Evangelho com toda a sua força, com toda a sua vida. E uma decisão que o marca. Queria ser tão bom com o próximo, de modo que o outro pudesse dizer: se o servo é assim, como não será o mestre dele? Olha que imagem bonita do discipulado de Jesus. Vou habitar em meio àqueles que não são cristãos. E quero gritar o meu Evangelho aos 4 cantos. De que modo esse grito vai acontecer? Com a minha própria vida. E como aqueles que estão à minha volta conhecerão Jesus, concluindo que se esse seu servo é assim, tão bom com o outro, tão bom com cada pessoa, como não será o seu mestre que o envia?
porque ele é servo daquele que é o Senhor. Se o servo é assim, como não será o seu Senhor? Meu irmão, minha irmã, só essa reflexão já seria significativa para a gente repensar a nossa sensibilidade no amor ao próximo e a nossa entrega no Evangelho. Eis aqui uma casa alicerçada sobre a rocha. Eis aqui um coração que escolheu Cristo como seu tesouro. Quantas chuvas não se abateram sobre a história de vida de Padre Charles de Foucauld? Entretanto, permaneceu firme até o dia em que, pela brutalidade de um grupo, termina sendo morto por não ser muçulmano, e ali, sem reagir ou agir com maldade, brutalidade, sem procurar se defender contra o mal do outro, entrega a sua vida, sendo assassinado pelas mãos daqueles que odiavam a Cristo, de maneira a testemunhar também com Jesus que a sua vida ele a entrega por amor. E escolheu até o último minuto de jamais responder o mal com o mal, exatamente como o Senhor o fez. Ele assim o fez. Peçamos a intercessão do Padre Charles de Foucauld para que o nosso coração seja ardente no desejo de amar a Deus e de fazê-lo conhecido pelo nosso testemunho de vida, e que nós possamos anunciar ao mundo a presença de Cristo vivo e ressuscitado, porque mostrando Ele como rocha firme da nossa vida, como escolha última e total do nosso viver. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Padre Charles de Foucauld e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.